Olá, senhores. Beleza, Alex? Temos algumas questões que eu vou trabalhar e que, de certa forma, ficaram para serem resolvidas, né? Que eu também não tinha entendido. Em algum momento, talvez, aí, não sei se exatamente para mim, o Dirceu Maravilha falou, que é um comentarista de futebol, para mim, inclusive, o melhor deles, né? O melhor comentarista do Brasil de futebol é o Dirceu Maravilha, que, inclusive, também narra, né? Mas, com algumas coisas de futebol, no geral, eu concordo muito com ele, discordo de uma outra coisa. Sobre a vida, talvez eu não concorde tanto com ele assim. Em algum momento ele disse que, é, que pessoas que eventualmente algumas acusações eventualmente não eram feitas contra mim. Talvez porque eventualmente algumas acusações tenham sido feitas contra mim em relação a comportamentos anteriores a Cristo, ou seja, na época que eu não era cristão. Então talvez realmente ela não seja necessariamente contra mim. Não sei se é isso que ele quis dizer. Mas calma, vamos trabalhar com os temas aí para verificar se isso faz, né, sentido ou não. Apenas algumas respostas ao Dirceu Maravilha antes, né, ele em algum momento falou alguma coisa, esse aí chove, mas não molha, ou esse aí é nuvem, mas no final não chove, nuvem pesada, ou nuvem leve e no final não chove, ou qualquer tipo de nuvem, porque no final tem pouca água, alguma coisa assim. Ou nem tem água nenhuma. Mas aquela coisa, nem toda chuva molha muito, pode ser uma garoa é um tipo de chuva. E há chuvas e chuvas, na verdade. E há chuvas, mesmo que molhe pouco, ou até que talvez não molhe nada, porque chuva que nem. Não seria chuva, né? Nuvens que passam e não derramam água, em que se troveja e relampeja. Ou chuva que tem pouca água, em que se troveja e relampeja até bastante. Então, tem que se analisar. Às vezes os efeitos da chuva ou da nuvem são outros, né? Eventualmente, talvez uma ou outra pessoa possa citar algum tipo de provérbio, não estou falando o Dirceu Maravilha, pode citar aquele tipo de provérbio, mas é aquela coisa. Provérbios também falam em pesos e medidas, que são coisas importantes. Muitas vezes, se não me engano, isso talvez seja um verso bíblico também, Deus também está em detalhes, né? Mas aquela coisa ainda, aí continua. Não fico bravo com o Dirceu Maravilha, respeito muito o Dirceu Maravilha. Respeito ele talvez mais do que eu o desaprecio por um comentário ou outro, mas eu gosto ainda muito do Dirceu Maravilha. Perdão. Sobre a questão do passado. Aquela coisa, se eventualmente o comentário não é ao meu respeito, ele pode estar se referindo eventualmente a comentários. Pode estar se referindo a feitos, ou a não feitos, ou a mal feitos da minha parte anteriores a Cristo. E eventualmente isso seria talvez aí para alguns um erro por irresponsabilidade, mas talvez para outros aí um erro para se tentar acertar, independente. Já vou falar que na verdade o mundo não se divide em erros para se tentar acertar, em erros por irresponsabilidade, se for o caso. Ou seja, mas se realmente isso faz sentido, e se as pessoas estão falando sobre mim antes de Cristo, em relação a condutas antes de Cristo, mas então, peraí, vamos ter que analisar aí pesos e medidas, né? Especulando, se é sobre isso que vocês falam, veja bem, eu já fui eventualmente acusado por não fazer atividades por consideração, no sentido de que algumas atividades de casa domésticas eu não fazia, supostamente porque eu não tinha consideração para as pessoas que eu fazia, minha mãe, ou empregada, minha avó, enfim. Na verdade eu não fazia, por outros motivos que eu já vou explicar. Então eventualmente eu poderia eventualmente ser chamado de mimado por causa disso. Mas no final você não faz atividade. Pô, claro, muitas dessas atividades em determinada idade, eu também fui criticado por idade muito tenra, por não fazer essas atividades. Eu nem sabia que dava para se fazer essas atividades. Então, assim, eles queriam que eu fizesse por consideração já desde uma idade tenra. Não tem muito como você fazer isso, porque você não necessariamente percebe isso. Então, aí que tá. Meu primeiro argumento. Depende. Se eu sou muito criança, eu tenho uma idade muito tenra, muito infante ainda, eu não posso fazer, quando criança, nada por consideração que eu não saiba antes ou imagine que dê para se fazer. Aqui eu uso o exemplo do astronauta. Ou um cara que deseja ser astronauta. Sei lá, um cara que eventualmente... Nem astronauta, cara, vamos supor, ele deseja ir pro céu no sentido de espaço sideral. Ele quer ver, sei lá, como é o espaço sideral. Ou mesmo que ele não deseja, ele só está pensando na possibilidade. Ele só pode fazer um cálculo e pensar na possibilidade, ou porque ele quer ir, ele só pode fazer esse tipo de cálculo a partir do momento que ele imaginar que ele pode ir. Se ele não imaginar que ele pode ir para o espaço sideral, ele nem vai começar o cálculo. Ele precisa entender a ideia antes. Justamente a questão da consideração. Não é porque eu vi um adulto fazendo que eu imaginei que uma criança também poderia fazer.
E agora automaticamente eu posso ajudar. Ah, se eu ver um adulto fazendo, não, agora eu sei que eu posso ajudar, agora eu sei que eu posso fazer. Não funciona desse jeito. Pode ser que a criança realmente tenha uma barreira. Não, isso aqui é atividade de adulto. Se eu eventualmente for tentar interferir, de repente a pessoa vai, não, isso aqui você não pode fazer, vai brigar comigo. A criança tem uma certa timidez, eventualmente, para se manifestar, ela tem que ser ensinada. Não tem como, vou chegar aqui fazendo de uma maneira proativa, por consideração, mas ela não sabe que dá para fazer atividade. Não, e ela não sabe nem que ela pode falar, porque ela tem medo de falar, poxa, será que eu posso perguntar e tal? Não é nem necessariamente que ela tem medo de fazer atividade por cansaço, o que também é possível. Ela pode ter medo do cansaço, parece uma atividade muito pesada e tal. O que é possível também, é possível. Eu não acho que foi o meu caso como criança, mas uma criança pode pensar assim, poxa, sei lá, isso aqui parece que não vou conseguir fazer direito. Mas você pode aprender. Pois é, você pode quebrar alguma coisa antes de aprender direito. Né? E aí, eventualmente alguém vai brigar com você, ou mesmo que você faça de maneira assistida. Se criança fazer de maneira desassistida, eu já nem aconselho, porque eu não acho certo. Vou fazer por consideração sozinho, né? E se der errado, é melhor não. A não ser que você tenha sido ensinado. Se você, e mesmo ensinado, é um risco. Se você está fazendo de maneira assistida, ainda é um risco. Desassistida é um risco maior. Assistida é um risco talvez menor, mas que ainda pode acontecer alguma coisa errada. E a criança também tem medo de quebrar alguma coisa na frente do outro. Tem medo de fazer alguma coisa errada. Então a criança não tem necessariamente essa coragem de chegar e eu quero fazer essas atividades. A criança tem que ser ensinada. Já vou falar mais sobre isso. Se mais velho, depois com mais idade, claro, ali 8, 9 anos, eu até acredito que a criança possa tentar fazer alguma coisa. Até de maneira desassistida, até. Se eventualmente ela já tiver um pouquinho mais de experiência. Só que no meu caso, como eu fui provocado por isso, eu tinha medo de fazer, na verdade. Já vou falar sobre a questão do erro por irresponsabilidade. Como que eu vou fazer uma atividade que eu me sinto, na verdade, humilhado em fazer, porque antes me repreenderam por não ter feito por consideração. Então, na verdade, se eu fosse fazer uma atividade por consideração ou até não, eu tinha medo, porque eu iria sentir raiva das pessoas que me provocaram. Então eu vou lá lavar a louça, poxa, me humilharam por isso. Eu não conseguiria me superar essa questão psicológica naquele momento. Então para mim seria uma coisa muito difícil. Então na verdade, você não fez por consideração depois de uma certa idade. Não, eu não errei por irresponsabilidade. Eu errei por medo, porque eu tinha medo de passar raiva. Né? Por isso que eventualmente eu desempenhava outras atividades para me distrair, porque eu sei que daí outras atividades eu não ia lembrar tanto disso, eu não ia passar raiva. Na verdade, eu não fiz por medo, porque o clima para eventualmente fazer essas atividades nunca foi um clima favorável. Nunca foi uma coisa, vou aqui ensinar tal. Nunca foi uma coisa tranquila. Talvez em uma ou outra exceção, depois de terem me criticado. Mas aí não. Aí você tem essa questão psicológica. Você pode, no final, entre aspas, estar se auto-sabotando. Você está. Não pelo trabalho, que até é nobre, mas no sentido de você estar se auto-sabotando, porque se você fizer essa atividade, você está sacrificando orgulho. Não porque a atividade seja menos importante. A pessoa pode até se orgulhar de fazer atividade. Poxa, legal. Lavo louça e tal, ajudo minha mãe e tal. Mas peraí. Eu fui repreendido antes por não fazer. Tem que ser repreendido. Né? Calma. Porque eventualmente não fez por consideração por 4 anos, porque não tem nem como saber que dá pra fazer. Só porque o outro fez, agora não. Minha mãe fez, não, agora eu já sei que eu posso fazer tudo. Não dá. Parece que não dá pra fazer. A criança não necessariamente tem essa noção de que ela pode fazer uma atividade que o adulto faz. Ela tem que ser ensinada. Alguns tiveram noção, nem todos. Alguns se oferecem, nem todos, porque outros não se oferecem ou porque tem medo. Ou porque são tímidos. Como eu falei, tem medo de quebrar alguma coisa, tem medo de serem repreendidos por estar sujeito a uma ideia que não é de alguma coisa que de repente não é para eles. Elas têm vários tipos de medo. Elas acham que a atividade não é para elas ainda. Elas não entenderam que dá para fazer a atividade. Tem várias possibilidades. Mais velho até poderia. Só que se eu fizesse, eu sacrificaria meu orgulho. Poxa, estou fazendo aqui, poxa, mas as pessoas me humilharam antes por não ter feito por consideração. Que desagradável. Isso não é um erro por irresponsabilidade, é um erro por medo. O mundo não se divide em erros para se tentar acertar e erros por irresponsabilidade. Não. Ainda tem um erro por medo, tem outros motivos. No final, o medo talvez seja um erro para tentar acertar. Porque eu estou com medo de fazer atividade e me sentir humilhado. Não pela atividade. Porque a atividade eventualmente é nobre, ajudar ali, a mãe lavar a louça, lavar a roupa, mas eu tenho medo de me sentir humilhado. Porque eventualmente fui repreendido antes, por não ter feito por não ter feito a atividade sem precisar que minha mãe pedisse, ou qualquer outra pessoa pedisse para fazer. Só que eu fui repreendido a ponto de passar vergonha por conta disso. Por não fazer por consideração sem saber. E aí que está o grande erro. E aqui é o grande erro. Esses caras, no final, para mim é o grande erro da educação, eles preferem repreender pessoas que não trabalham por consideração, ao invés de ensinar antes. Ou seja, eventualmente, vamos aqui chamar o Alex de mimado. Eles ainda não falaram, o Alex não faz atividade. Mas por que você chama de mimado? Eu não sei que dá para fazer atividade. Não, você tinha que fazer por consideração. Ou seja, eles estavam escondendo o jogo. Eles queriam que eventualmente eu brigasse com eles e não gostasse da ofensa,
para que eventualmente depois eles me respondessem. Eles me repreendessem, não, você é mimado porque você não fez por consideração. Ou seja, eu iria brigar com eles por terem me provocado, aí eles respondem depois porque eles já têm a resposta na ponta da língua, vamos dizer assim, por assim dizer. E aí, na verdade, ou seja, eles estão escondendo o jogo só para que eventualmente eu seja provocado. Quando, na verdade, eles tinham a oportunidade de ter ensinado isso antes, né? Mesmo que eu não perguntasse. Ou seja, eu sou obrigado já desde criança a pedir conselho. Eu não sou ensinado, sou eu que tenho que pedir conselho para eles me ensinarem. Quer dizer, e aí, infelizmente é uma questão familiar errada, realmente. Ah, um erro para tentar acertar. Não, aqui, na minha visão, foi uma irresponsabilidade, porque eles não ensinaram o que deveria ter sido feito. E no meu caso, não é nem que eu errei para tentar acertar, eu não sabia. Ah, você tinha que perguntar, mas como perguntar? Mas vocês tinham que ter me ensinado antes. E eventualmente, se eu vou lá e reclamo, por de alguma forma ter sido provocado, eles dizem que, na verdade, eu que deveria ter feito a atividade por consideração. Mas peraí, eu tinha que pedir conselho antes? Ou vocês que deviam ter me ensinado que dava para ter feito por consideração? E ainda com idade baixa não poderia ser feito. Na verdade, quando criança, etc., ela pode até deixar de fazer algo que poderia fazer, vamos dizer, por consideração, na verdade, mas ela vou para tentar acertar, porque ela eventualmente não está fazendo atividade, mas ela tem medo que alguma coisa errada aconteça. Ou dela se oferecer, porque ela tem medo que eventualmente ela seja repreendida por isso. Ela vou para tentar acertar. Porque se ela fizer algo por consideração, mesmo que ela seja assistida, ela ainda pode fazer algo errado, pode quebrar, ela tem medo, e se dá mal. Não tendo coragem de se manifestar por medo de que algo possa ocorrer. Eventualmente no sentido de se manifestar, no sentido de ser proativo, ó, posso fazer alguma coisa e tal. Não se ela não acreditar que isso eventualmente possa dar certo. No final, muito mais difícil fazer por consideração se você perder o ânimo para isso. Porque eventualmente você tem medo de lembrar de ideias ruins da sua cabeça. Claro que depois em Cristo, até outras atividades eu consegui dizer, mas antes para mim era muito difícil. E depois ainda em outro momento nem fazia sentido. Porque em outro momento, depois até, vamos dizer, até adolescente, eu não fazia, não é nem que eu não fazia as coisas por consideração. Eu esqueci do argumento durante muito tempo. Eu fui recobrar, se não me engano, esse argumento depois de evangélico. Já 4 anos de crente, aí que alguém me foi lembrar, né, talvez aí já munido de algumas informações, uma pessoa com quem eu estava debatendo acabou lembrando desse argumento. E não era da minha família, estranhamente. E aí eu falei, depois eu comecei a pensar, houve esse argumento realmente. Ou seja, durante muito tempo eu não pude fazer por consideração porque eu esqueci. Eu esqueci do argumento da consideração, que eventualmente eu fui repreendido por isso. Mas durante muito tempo eu não fazia, por isso eu falei, poxa, mas eu vou fazer essa atividade e eu me sinto humilhado. Eu estou fazendo porque os outros me repreenderam. Então eu vou me sentir mal. Eu não vou fazer porque alguém pediu. Se eu faço por consideração, poxa, mas eu vou me sentir humilhado porque eu vou lembrar da repreensão. Que vai fazer com que eu perca o ânimo. Eu pequei por medo, não por irresponsabilidade. E aí se peca por medo. Já que se sentiria humilhado, não por fazer atividade, porque a atividade é nobre. É nobre você ajudar a mãe lavando louça, mesmo que não seja nem para ajudar a mãe, que seja para ajudar outra pessoa, é legal. Então, lavar roupa, ajudar a limpar a casa. Não estou sendo humilhado não por atividade, mas por fazê-la tendo sido repreendido antes, a ponto de passar vergonha, que era uma situação evitável. Era um erro evitável. Eu poderia ter sido ensinado antes. E essa aqui eu vejo que é uma situação que pode eventualmente se adaptar a adultos e tal. Que eventualmente sofreram coisas adolescentes. Às vezes o adolescente é cobrado por uma coisa que ele não sabia que poderia fazer. No final, o pai trabalha, ele poderia ter trabalhado e tal, de repente ele pode ser cobrado por isso. Ou por não ter atingido determinados resultados, seja adolescente, seja adulto e tal, dentro do seu trabalho. E eu vejo que essa é uma possibilidade. Mas no final ele está sendo cobrado, às vezes, por coisas que no final ele nem sabia direito, ou que ele tinha medo de fazer porque ele teria algum tipo de rancor. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então, assim, isso é uma coisa que no final as pessoas podem se identificar. Ou mesmo situações, traumas, que a pessoa pode ter passado, traumas infantis. Então, não há se falar que esse tema eventualmente não possa realmente ser útil aos demais. Poxa, Deus é bom, espero que tenha deixado clara aí a minha posição nesse sentido. E que mesmo erros anteriores a Cristo também podem ter sido erros para se tentar acertar, ou talvez nem erros, né? Às vezes ali, uma outra situação, alguma outra explicação que leve às vezes até um resultado que possa ser ruim, mas no final a pessoa talvez estivesse certa. Valeu, Deus é bom. Valeu.